Olá para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Agrotal, que hoje de forma bastante especial. Nós estamos na 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Durante esses 2 dias, muito conteúdo, muita transferência de conhecimento aqui direto do estúdio para você, produtor, colaborador do Mundo Agro. E para começar esse bate-papo primeiro dessa manhã aqui no Congresso, ao meu lado, a consultora, mãe, esposa, diretora do GPO Conecta, a Luciana Martins, que vai aqui falar um pouco para a gente da carreira dela, da experiência, é claro, dos novos projetos que estão a caminho. Luciana, seja bem-vinda aqui ao podcast Agrotal, que é especial, direto do Congresso. Obrigado, Ângela. Para mim é um prazer, principalmente falar para você, que eu acho como referência nessa mulher comunicadora, e falar no podcast Agrotal, que tem sido assim, eu estava ansiosa. Luciana, olha, eu fiz uma apresentação tua aqui, mas eu não posso deixar também de mencionar o quanto você tem um coração generoso, você inunda as pessoas, né, com as suas palavras tão certeiras. Esses dias até eu escrevi num post teu, falando assim, Lu, como você escreve essas palavras, a forma que você manipula essas palavras num sentido, né, bom, que para a gente parece, às vezes, algo tão assustador, tão impossível de acontecer com a gente, e as suas palavras se tornam algo tão inspirador, tão certeiras para a gente. E você tem uma dinâmica muito grande na sua rotina do dia a dia, porque tem seus filhos, tem a sua carreira profissional, você é mãe, você é esposa. Como que você dá conta de fazer tanto trabalho ao longo do seu dia? Isso, Ângela, eu acho que é um questionamento até recorrente para mim também, né? Eu tento suavizar aquilo que pode ser duro. Falo que a vida já é um pouco dura com a gente, e se a gente for dura com as palavras, parece que fica mais difícil as coisas. Então, eu tento sempre levar uma forma mais humanizada de comunicar, né? São 20 anos treinando pessoas. Então, quando você toca o coração de uma pessoa, acho que você pode tocar esse coração de uma maneira mais humanizada. Dar conta de tudo ninguém vai dar. Ninguém nunca dá. Eu digo que a gente escolhe o prato que vai girar, e eu tento, na grande maioria das vezes, girar os meus pratos de porcelana com mais dedicação, com mais afinco, né? Nas palestras eu sempre digo, nós temos vários pratos na nossa vida, mas alguns são de porcelana, que se eles caem, eles se quebram. E no caso é a família aqui, né? O prato de porcelana. A família, os relacionamentos, a saúde, Ângela. No decorrer da minha vida, né, profissional, eu passei por alguns períodos de pausa que me fizeram refletir, e todos os períodos de pausa tiveram a ver muito com a saúde. Então, hoje, eu percebo que a saúde é um pratinho muito importante de porcelana. Os meus filhos, eu tenho filhos aí em idade de 2 anos, a minha filha acabou de fazer 3 anos essa semana, então ela está com 3 anos e meu filho está com 9. Então, eles estão na primeira infância, aquela infância que precisam tanto da mãe, então eu tento fazer com que eles sintam que eles são prioridade na minha vida. Eles têm que ter essa noção. Girar todos os pratos não é fácil. Eu coordeno 2 empresas bem significativas. Hoje, a M Prado é uma das maiores consultorias de agronegócio do país, e eu coordeno tanto a parte das multinacionais quanto também as cooperativas. São mais de 300 cooperativas aí que dependem da Luciana como gestora, desenvolvendo planejamento estratégico, gestão financeira, né, cuidando delas 360 graus. E eu digo, Ângela, a responsabilidade é do tamanho do comprometimento que você coloca, do amor que você coloca. Algumas pessoas falam assim, não sei você, eu vou te fazer uma pergunta. Aqui o podcast é da Ângela, mas a entrevistadora faz uma pergunta. Algum momento por você lidar na sua vida, você já teve a sensação, Ângela, de que teve que se impor demais por ser mulher, ou pela sua competência você disse, não, eu sou competente, eu não preciso bater na mesa, eu consigo fazer com doçura? Como foi para você? Sim. Olha, essa questão de se impor, para mim, foi algo muito, vou dizer assim, as pessoas olham
para mim, e elas acham que, na verdade, eu elevo muito essa imposição. Às vezes você mostra que você é uma coisa que você não é, né? Às vezes essa questão de você impor a sua opinião, a sua coragem para as coisas, as pessoas te enxergam, às vezes, de uma forma diferente, até com pouca doçura, dependendo de como você é nessa imposição. Tem gente que se impõe de uma forma até mais agressiva, e a gente sabe que no mercado de trabalho é assim, mas tem pessoas que conseguem se impor com doçura. Eu acho que faz parte do dia a dia e da nossa vida a gente aprender as melhores formas de como se impor para você também crescer junto, né? Ter esse crescimento pessoal. E falando nisso, eu lembro de muitas coisas que eu acompanho você falando, e eu vi você falando uma vez, me corrija se eu estiver errada, que para a gente ter esse crescimento ao longo da nossa vida, a gente precisa também saber aprender os momentos certos, aonde a gente deve estar presente e correr atrás desse crescimento. Que não basta apenas você falar assim, nossa, eu quero crescer. Você precisa estar naquele local e mostrar o seu trabalho para esse crescimento acontecer, não é isso? É isso, Ângela. Estar no lugar certo depende muito da ocasião que você cria, do que você constrói enquanto carreira, né? Algumas pessoas acham que, e isso é recorrente, né? A Ângela tem sorte. Não, a Ângela não tem sorte. Ela cava a sorte, ela busca, ela procura, e procura de uma maneira que ela vai fazendo os seus projetos, e aqueles projetos vão exponenciando. Um projeto, ele é como um bebê, ele não nasce grande, ele não nasce exponenciado, ele vai crescendo, ele vai criando formas. E eu tenho uma característica muito forte, que é da Luciana desde criança, de empreender, né, de alçar voos, se atirar para saber o que vai vir. Então, eu falo que muitas pessoas às vezes confundem, falam, nossa, Luciana, você é tão doce. A Luciana é extremamente rigorosa, muito, mas ela é rigorosa e amorosa. Então, são duas coisas que eu acho que você consegue complementar. Eu posso ser rigorosa, mas eu posso tocar o outro com amor, com carinho. Uma vez me falaram, Lu, eu gosto tanto das suas palavras, mas eu tenho uma fé, Ângela, que ela é inabalável. E sempre, quando eu vou falar, quando eu vou palestrar, quando eu estou tocando uma outra pessoa, eu sempre peço que seja o Espírito Santo falando por mim, porque aquela pessoa precisa daquelas palavras. Ontem eu estava num café e tinha uma frase. E nessa frase diz assim, se você subestima o que você faz, o mundo subestima quem você é. Então, nós temos que ter convicção do que você faz, o que você representa. Porque se você começar a subestimar aquilo que você faz, porque você é incrível. Olha quantos projetos, Ângela. Quantos pratos a Ângela gira aí? Demanda tempo, demanda dedicação. Você precisa se abdicar de outras coisas para fazer o que faz. Exatamente. Como todas essas mulheres que estão hoje aqui, né, atrás de conhecimento, tá abdicando de outras coisas para estar aqui hoje nesse congresso para adquirir esse conhecimento. Lu, eu quero voltar um pouquinho, que eu queria falar da sua origem. A Luciana é filha de quem? Isso. A Luciana tem um orgulho imenso das origens, né? A minha família, por parte de mãe, é uma família que fundou Uberlândia, né? Então, é uma família muito tradicional em Uberlândia, uma família que construiu a cidade, né? E minha mãe, a Sandra, ela é uma mulher como a Luciana, assim, visionária, sonhadora, que empreende, que não tem medo, né? E eu tive um equilíbrio muito forte em casa. O meu pai, que é o meu príncipe encantado, eu falo que meu pai é o meu herói, ele já é o pé no chão. Às vezes eu comento com ele, falo, pai, vou fazer isso. Luciana do céu, meu Deus, ele se apavora. Até hoje ele ainda se apavora com a Luciana. Luciana, aos 38 anos de idade, às vezes ele se apavora como se eu tivesse 10. Aquele medo, né, do pai, aquele senso de proteção, sabe, que o pai tem. Então, às vezes ele se apavora com essa
audacidade, né, com essa força que a Luciana tem, ele fala assim: minha filha, descansa um pouco. E a sua mãe aqui empurra, né? E minha mãe fala: o que você está fazendo, Lu? Vai fazer, né? Vai. A mãe é aquela que coloca a mala já na porta e fala, vai. E o pai já diz: minha filha, descansa um pouco, você não descansa, sua cabeça não descansa, né? A Luciana, ela tem uma rotina muito agitada, né? São muitas pessoas. Eu falo, quando a gente assume responsabilidade, Ângela, várias pessoas vão dependendo, você cria um ciclo de prosperidade ao seu redor, que fornecedores, eles necessitam da sua empresa, do que você faz, daquilo que você produz, profissionais, né? Profissionais de mídia, profissionais de consultoria, profissionais. Então, se você parar de rodar aquela engrenagem, muitas pessoas são impactadas. Então, eu tenho esse senso de responsabilidade, sabe? Esses dias eu estava pensando exatamente sobre isso. Quantas pessoas dependem do trabalho que a gente realiza? Não só a Luciana, mas de todas as pessoas que estão dentro da empresa. Não só do Grupo Conecta, mas também da Imitravo, sabe? É muita gente. E da responsabilidade que a gente também tem de entregar esse trabalho até o final de forma bastante primorosa, né, Luciana? Eu quero te contar uma coisa que eu nunca te contei, você não sabe, vou contar aqui para todos. Nós temos bastante coisa em comum. E uma delas é que, como você, eu também comecei no varejo, a minha experiência. A Luciana, profissional, antes de chegar no setor do agro, e a Ângela aqui, como jornalista agro, começaram as suas carreiras cedo. Você começou a sua bastante cedo e você começou no Magazine Luiza, no varejo. Eu comecei no Mapping, nas lojas. Eu também aprendi esse lado vendendo, né? Eu entrei como trainee nas lojas Mapping, então eu aprendi todo aquele circuito, desde a loja até todos os departamentos, toda a área administrativa, a área de marketing, até chegar na área de comunicação. E eu queria que você me contasse um pouco dessa trajetória tua, porque ela é muito importante. Porque, como comunicadores que somos hoje, trabalhar nesse início no varejo nos trouxe uma base muito importante de saber como também lidar e comunicar com as pessoas, né? Muito, Ângela. E assim, quando a gente imagina, né, o que o varejo pode trazer? Eu iniciei minha carreira ali aos 15 anos de idade, eu já estava no Magazine Luiza, e no setor de brinquedos. Então pensa que fantástico que era, né? Eu tinha vontade de comprar tudo aquilo e descobri muito cedo, aos 7 anos eu já amava o microfone. Meu Deus, eu era a oradora da turma, eu estava sempre à frente. Então esse medo, esse pânico que as pessoas têm de palco, de falar em público, a Luciana nunca teve. Pelo contrário, ela se apaixonava por um palco. E venda é isso, venda é encantamento. Quando você está falando com o cliente, você precisa vender sonhos, você não vende simplesmente um produto, né? Eu lembro que uma vez eu estava vendendo uma motoca, aquelas motocas motorizadas infantis, e eu falando para o pai, falava: olha que fantástico, né? Ele vai andar, ele vai se sentir livre. Eu vendia a liberdade da motoca. E eu aprendi com o varejo que nós não vendemos produtos, nós não vendemos serviços. Nós vendemos o que aquele produto e aquele serviço entrega. Qual que é o valor? Qual que é o sonho? Por que você compra aquilo? Porque aquilo te remete a algo que te faz feliz. Sim. Lu, são mais de 1.500 palestras já ministradas, muitas dessas palestras em grandes cooperativas, pequenas cooperativas. Você tem uma extensa carreira nessa questão de gestão eficiente dentro dessas cooperativas. Eu queria que você contasse um pouco para nós dessa experiência, né, de lidar com esse setor do agro hoje tão importante, que a gente vem crescendo, né, ver esse crescimento aí nos últimos 10 anos. Como que foi trabalhar esse, né, e entrar de cabeça nas cooperativas, buscando ali ajudá-los nessa melhoria dessa gestão eficiente, dessas estratégias? Isso, eu falo que como consultora, né, eu comecei minha carreira muito cedo, Ângela.
e vou fazer 20 anos de carreira. Então, aos 19 anos, eu já estava ministrando treinamento em cooperativa. Eu falo, no agronegócio, eu comecei muito jovem. E meu primeiro trabalho foi numa cooperativa. E eu me encantei pelo cooperativismo de tal maneira que eu falo assim, gente, olha que sistema fantástico. Nós conseguimos a mesma competitividade que tem um grande produtor, mesmo plantando ali 3 hectares. Eu consegui a mesma base de comercialização, a mesma base de compra de insumos. E o sistema foi me encantando de tal maneira que eu fui me especializando em nível de gestão. Então, hoje, como consultora, eu já atendo poucas empresas, até por questão de tempo. Mas como diretora do núcleo da M Prado, eu administro todos os projetos que estão abaixo de mim. Então, são 90 consultores entregando projetos, né, fazendo acontecer, desde um planejamento estratégico, a gestão financeira. Mas eu me envolvo de tal maneira que eu sei exatamente os desafios que cada empresa está passando. Então, às vezes, o próprio presidente me liga, Lu, está acontecendo isso, né? O que você acha? O que você acha que a gente deve tomar de postura? Então, eu sinto muito uma corresponsabilidade com todas essas organizações da qual eu faço a gestão. Sim. Isso dá uma bagagem, Ângela, que hoje eu tenho o cheiro do mercado. O que está acontecendo, sabe? Quais são as principais dores das indústrias de biológicos, de fertilizantes, de maquinário, de defensivos, as cooperativas? Então, quais são os canais de acesso que estão crescendo? Como estão crescendo, né? Olha que fantástico, né? Nós estamos escutando aqui Viva o Agro brasileiro, e é isso mesmo. Isso mesmo. Mas você sabe que tem uma passagem na sua vida que me chamou bastante atenção, foi quando, acho que de fato, você viu a gestão de uma crise nua e crua aos seus olhos. Tem uma passagem quando você foi para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e você chegou lá, havia um ambiente de uma catástrofe em Santa Maria, e você sentiu um chamado de ir até lá e colocar o seu dom, né, a sua sabedoria, a sua experiência. Conta um pouquinho para todos que estão nos ouvindo aqui, como foi chegar lá e ajudar nessa gestão de crise? Em 2010, eu já era consultora da M Prado, já trabalhava com agronegócio, mas eu também prestava serviço para uma escola de vigilantes, na parte de treinamento e capacitação, e também para o Exército, em Uberlândia. Em 2010, teve o terremoto no Haiti, não sei se você se lembra, foi devastador. E na época, o comandante, Sargento Medeiros, me pediu, falou, Lu, a gente precisava fazer um treinamento de gestão de crises. Então, eu me debrucei, estudei sobre gestão de crises e fiz a capacitação desses oficiais que foram em missão de paz no Haiti. Tanto é que foi bastante complexo esse trabalho, porque assim, a gente não sabia o que ia encontrar. Mas a gente sabia que tinha escassez de comida, escassez de água, tinha, assim, quando falta o básico, acontece a selvageria. Sim. O instinto de sobrevivência faz o ser humano se tornar selvagem. Então, eu fiz todo um trabalho de capacitação desses oficiais para saber o que eles iriam enfrentar naquela ocasião. Isso me deu uma bagagem nessa parte de gestão de crise, de processo, de organização. Eu estava fazendo uma capacitação para um distribuidor chamado Diamaju, um dos maiores distribuidores do Rio Grande do Sul, do agro, e grandes amigos, né? O Jairo, o Júnior, a Amanda, grandes amigos, e eu estava fazendo uma convenção em Porto Alegre, na sexta e no sábado, uma convenção de vendas. Era treinamento experiencial ao ar livre. A gente tinha feito rapel, Ângela, tirolesa, é incrível. Eu me apaixonava por esses treinamentos ao ar livre, que era método TEAL. E aí, no domingo, nós acordamos, eu ia ficar 3 dias no resort, já tinha pago, tudo organizado, para dar uma descansada, que eu vinha de uma semana de trabalho muito intensa. E nós acordamos, fomos tomar café da manhã e nos deparamos com aquela notícia na TV. Ângela, foi algo que tocou tanto meu coração, que todo mundo atônito, assim, o que vai acontecer? O que é isso, né? Ninguém sabia ao certo o que estava se passando em Santa Maria.
E aí, eu me recordo que eu fui pro quarto com aquele sentimento assim, gente, mas que loucura, como pode, né, acontecer isso, um incêndio dessa proporção? E comecei a arrumar as malas, né? Meio que instintivamente, intuitivamente, eu comecei a arrumar as malas e meio sem entender o que era aquilo. E eu falei, gente, eu preciso ajudar esse pessoal de alguma forma. Era como se aquilo, sabe, Um chamado mesmo. assim, tocasse meu coração de tal maneira que eu falei assim, eu preciso estar lá. Eu lembro que na recepção eu fazendo meu check-out, o pessoal da Diamaju, Lu, o que é isso? Onde você vai, né? Porque eles tinham feito a reserva mais 3 dias para ficar lá descansando. Falei, eu vou a Santa Maria. E aí o diretor falou, mas você vai fazer o que em Santa Maria, Luciana? Falei, eu não sei, mas eu sei que eu preciso estar lá. Então, o caminho todo foi muito lindo, Ângela, assim, sabe? O caminho foi repleto de sinais de que eu estava indo para onde eu deveria estar. E eu ouço muito meu coração. Como eu disse para você no início do podcast, eu peço para o Espírito Santo falar por mim, mas eu peço para que ele esteja dentro de mim, para que ele cuide, para que ele proteja e para que ele faça com que eu seja instrumento dele na vida das outras pessoas. Chegando em Santa Maria, eu não sabia se eu ia lavar chão, se eu ia limpar banheiro, se eu ia distribuir água, o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu tinha que estar lá. Então, eu lembro que tinha uma tendinha, assim, no início do ginásio, onde estava recepcionando os corpos. Eu cheguei e estava descarregando os corpos no ginásio de reconhecimento ainda. Foi por volta de 12:00 e pouco, a hora que eu cheguei em Santa Maria. E aí, eu me cadastrei como voluntária e a moça perguntou, mas o que você sabe fazer? E aí, eu falei, olha, eu posso fazer o que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar. E aí eu disse para ela, olha, eu tenho muito forte a parte teórica, porque há 3 anos atrás eu tinha feito gestão de crises para o Exército que foi para o Haiti. Então eu sei toda a parte de organização de uma crise humanitária, de algo assim, eu nunca atuei, porque eu não fui para o Haiti. Eu só tenho a parte teórica. Sim. Mas se puder colaborar, ela olhou para mim assim e falou assim, você me espera um minuto, e saiu correndo a mocinha. E ela veio com a Major Débora, que era a Major, comandante da Brigada Militar, que quem estava organizando todo o processo lá. E era uma loira linda, dos olhos azuis, e ela veio assim em minha direção, e eu olhei para ela assim, eu falei, como uma mulher, né, coordenando tudo aquilo, ela me chamou muita atenção, Ângela. E aí ela me perguntou assim, o que você sabe fazer? E aí eu repeti. E ela olhou no fundo dos meus olhos e disse assim, você caiu do céu. Era o que eu precisava aqui, né? E foram 3 dias intensos, ajudando no sepultamento, organizando... Porque imagina, as equipes, né? As equipes de trabalho. A coordenação. Nenhum município, nenhum estado tem condição de sepultar 240, 230 e tantos mortos em uma única vez. Eu não tenho coveiro, eu não tenho caixão, eu não tenho flor, eu não tenho estrutura para um negócio desse, ninguém tem. Então a gente foi organizando de modo que o estado era tão crítico que a gente enfrentou lá que a gente ia amenizando o sofrimento conforme a gente conseguia, né? Então foram 2 dias intensos fazendo todo esse trabalho. Nós terminamos o último sepultamento na segunda-feira. Era por volta de umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Então nós passamos o domingo todo trabalhando, a madrugada inteira trabalhando, segunda-feira inteira trabalhando, os pés cheios de calos, porque a gente tinha que ir no ginásio de reconhecimento. Eu acompanhava os pais para reconhecer, eu acompanhava os pais onde tinha um ginásio onde estava acontecendo a preparação dos corpos. Depois a gente ia para o ginásio de velório coletivo. Tinha muita demanda, mas foram 250 voluntários. Assim, que foram brilhantes. E eu tive a honra de coordenar esses voluntários. Então, assim, para mim foi um trabalho que tocou muito. E somou na sua experiência, né? Que você disse, né? Tinha toda uma teoria e depois você vivenciou na prática tudo aquilo que a teoria já tinha te mostrado. Mas a prática é muito diferente da teoria, viu, Ângela? Ainda mais com tanto sofrimento. Eu falo que durante 10 anos isso me foi muito difícil. Eu fiquei mais tranquila, assim, para falar sobre, deve de ter mais ou menos 1 ano atrás, que isso hoje eu falo sem me emocionar.
porque eu fiz um trabalho mesmo para tratar essa dor que eu vivi ali. Sim. Uma terapia mesmo, Sim. Ângela. Foi necessário para mim fazer uma terapia. E eu fiz essa terapia, foi no início desse ano, e foi libertador, porque eu carregava o sofrimento daquelas mães junto comigo durante 10 anos. Imagina que loucura que é isso. Sim. É bem difícil. Mas vamos falar um pouquinho agora de futuro, de coisas boas e novas, né? Você tem uma missão, e essa missão é bastante audaciosa, de ter coordenando vários eventos do setor do agro ao longo do ano, né? Entre eles o Top Farmers, também tem o encontro das cooperativistas, que vai acontecer agora, temos o ICOF do café, que já ocorreu esse ano, mas você tem um projeto bastante audacioso, que é o propósito chamado Agro, né? E eu queria falar dele aqui também, porque eu quero que você explique aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo pelo YouTube, o que é esse projeto, Lu? Isso. No início desse ano, acho que foi em abril, foi março, Dia das Mulheres, isso mesmo. Em março, nós lançamos um propósito chamado Agro. Eu sempre percebo que o que me motiva, e eu acho que o que motiva a grande maioria das pessoas, é você ter um projeto que te encanta, que dá frio na barriga, que te motiva. Eu vejo você muito assim, Ângela. Às vezes eu converso com você e eu vejo que seus olhos brilham. Os olhos dessa moça brilham quando ela fala dos projetos. E a Luciana não é diferente. Ela se encanta por projetos. E o agro sempre foi um propósito na minha vida, as cooperativas foram um propósito na minha vida, né? Eu falo que o propósito a gente tem um só. Mas durante a nossa carreira, a nossa vida, nós temos vários chamados, pessoais e profissionais, que nos levam a concluir aquele propósito. Sim. O propósito da Luciana é tocar na vida das outras pessoas através da sua comunicação, do seu conhecimento, né, das suas palestras, das suas consultorias, dos seus eventos. Então, tudo converge para um propósito que é você conseguir comunicar para o outro e deixar a vida daquela pessoa melhor. Quando ela vai num evento que seja o Grupo Conecta, da qual eu sou diretora executiva, realizando, eu quero que ela saia dali melhor. E há 10 anos eu escrevo um livro que é o chamado de um propósito. Quando eu vou falando sobre esses chamados na minha vida, o chamado do agro, o chamado de cooperativas, o chamado de Santa Maria, né? Agora tem um chamado que eu estou num projeto lindo, que é sobre preservação da floresta amazônica. Esses chamados me levam a concluir e a deixar um pouquinho da Luciana no mundo. E há 10 anos eu escrevo porque eu queria contar sobre esses chamados. E eu queria contar sobre esse chamado de Santa Maria, que foi tão rico, que foi tão lindo, que foi tão tocante. Eu não era mãe na época e eu falo que eu fui abençoada lá por uma mulher. Eu já tentava engravidar há 3 anos, Ângela. E uma das mães virou para mim e disse assim, você vai ter um filho. Ela disse. E eu tive tanta certeza de quando ela estava me dizendo, que eu falei assim, eu realmente vou ter um filho. Então, eu precisava contar isso. Então, eu comecei a escrever esse livro, mas eu não sentia no coração que era hora de lançá-lo. Então, ele ficou no forninho durante 10 anos. E esse ano, após essa terapia de cuidar daquela ferida de Santa Maria, eu me libertei para dizer, agora é o momento de contar. Porque agora a história não vem carregada com a dor, ela vem carregada com o ensinamento. Sim. Com o que essas mulheres me ensinaram e o que eu trouxe para minha vida. Lembra que a gente falou sobre os pratos? Sim. Equilibrando esses pratos na vida profissional e na pessoal. Essas mães me disseram, várias delas, se eu soubesse que eu não teria tempo para curtir os meus filhos, eu teria o feito antes. Então, o livro ele vem carregado desses chamados. E é um projeto que nasce assim, junto com o Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas. Ver essas mulheres aqui nesse congresso enche meu coração de gratidão. Então, nós temos novidades aí. Então, você está me dizendo que você vai lançar um livro e agora vai ser dentro desse evento do Encontro das Mulheres Cooperativistas, que vai ser
num navio, a bordo de um navio. É isso, então, o lançamento do livro vai ser lá. É isso, em alto Ai, mar. que bacana. Ângela estará com a gente. Estarei lá para fazer a cobertura, quero ver o lançamento desse livro, Luciana, tão importante, com tantas histórias, né, marcantes e palavras que eu sei que são inspiradoras que você traz para a gente. Eu acho que essa é uma missão tão bonita, porque eu enxergo muito você assim. Você tem vários projetos, vários chamados, você conclui com responsabilidade, com primor, tudo o que você se propõe a fazer. Mas você também agrega, você faz com que as pessoas ao seu lado também cresçam junto. De alguma forma ou outra, essas pessoas estão evoluindo e crescendo junto com você, Lu. Isso é assim, isso não tem preço, né? A gente vê aqui 3 mil mulheres aqui ao nosso redor agora, buscando esse conhecimento aqui dentro do congresso como esse, vão buscar conhecimento dentro desse navio que vai sair de Santos em breve, agora em novembro. Se vocês quiserem, né, saber mais a respeito disso, vocês podem entrar lá nas redes sociais do GPO Conecta, que vai ter tudo lá informando para vocês como vocês podem participar desse grandioso evento. Gente, vocês não podem perder esse chamado aí para o encontro das mulheres cooperativistas e participar desse lançamento tão importante. A gente está chegando aqui no final desse podcast, mas eu não posso deixar de falar uma coisa para você. Se você topa agora a trazer para mim um pouquinho da pílula desses propósitos que você faz sempre, que dessas palavras que você traz aqui para o podcast Agrotalk, como se fosse um quadro aqui para os nossos colaboradores entenderem um pouco mais, Lu, de como você fala, de como que você trata de estratégia, de gestão e também de saúde mental para todas as mulheres que estão aqui. Você topa trazer uma pílula aqui para dentro desse podcast? Com o maior prazer. É um projeto que eu falo que me dá muito prazer. A gente chega uma época da vida, Ângela, que a gente só faz aquilo que dá prazer. E falar sobre propósito me dá muito prazer. Até o livro vai carregar um oráculo, que é um livretozinho pequenininho, que é aquele que você abre e traz a mensagem do dia para você, que são pílulas de propósito. E trazer esse projeto para o Agrotalk, para mim, ainda vai ser mais gratificante. Por quê? Porque eu tenho essa missão. Eu acho que ninguém cresce sozinho. Sim. Nós precisamos levar as pessoas junto com a gente. E essa é a missão da Luciana. E vai ser um prazer poder colaborar, nem que seja uma gotinha de oceano no teu projeto, que é lindo. Então, eu tenho uma surpresa para você. Para vocês que estão acompanhando a gente aqui nesse evento, nesse momento, a gente vai rodar o VTzinho aí da pílula do propósito, desse propósito chamado Agro, com as palavras da Luciana. Veja aí. A pílula de hoje é sobre propósito e como você pode alçar novos voos, entendendo o dia mais importante da sua vida. Nós temos 2 dias muito importantes: o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. O dia que você entende o que veio fazer ao mundo e qual o seu propósito a entregar para as pessoas, esse é um dia muito importante. E muitas pessoas me perguntam: será que meu propósito ele está ligado à área profissional, ele está ligado à área pessoal? Eu quero dizer para vocês que nós temos um propósito único que está ligado àquilo que a gente veio fazer no mundo, mas que ele pode ser entregue em diversos momentos, no seu momento profissional, na sua liderança, no seu papel como esposa, como marido, no seu papel também como funcionário. Então, nós precisamos entender que o propósito está ligado a você conseguir conquistar a sua eficácia plena. Não é simplesmente ser eficiente. Qual que é a diferença, né, Lu, entre eficiência e eficácia? Ser eficiente é fazer o que tem para ser feito. Ser eficaz é fazer o que você tem que fazer da melhor forma possível, utilizando o melhor recurso. Então, nós podemos ter um propósito na nossa vida de sermos eficazes naquilo que a gente empreendemos a fazer. E essa é a dica de hoje. Lu, estamos de volta aqui depois dessa mensagem, né, que a gente colocou especial aqui para quem está nos assistindo.
Conta um pouco para a gente, finaliza para nós aqui, como que vai ser os seus futuros projetos agora para esse finalzinho de 2023, 2024. A gente tem agora a saída aí desse navio de Santos e após esse evento, o que vai acontecer aí da Luciana e do GPO Conecta daqui para frente? Isso, eu falo que a gente entrega um projeto já vendo os próximos, né? Então, para o ano que vem, a gente está com os nossos eventos que vão ser entregues, começa o evento de café, o INCOF, depois vem o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias com os presidentes e diretores de cooperativa, depois nós entregamos o Top Farmers e finalizamos com o nosso Encontro de Mulheres Cooperativistas. Eu gosto muito de deixar que o universo me surpreenda, né? Eu falo que a gente dá um passo e Deus dá dois para nós. Então, a gente dá um passo, Deus caminha junto com a gente ao nosso lado. Então, Ângela, esse livro está sendo um gestar muito gostoso, sabe? Eu falo que muitas vezes o que eu estava escrevendo não era para o outro, mas era para a Luciana. Então, eu cresci muito durante essa escrita. Foram madrugadas a fio. Foi um livro que foi escrito na madrugada, então eu acordava às 3 da manhã, pontualmente, era algo assim que eu falo que era divino, porque eu acordava e redigia o capítulo, então foram madrugadas escrevendo esse livro e que me trouxe um aprendizado incrível. E agora eu vamos dizer assim, nós já gestamos esse livro durante 10 anos, né? Foi uma gestação longa. Mas agora ele está nascendo. E o que ele vai ser, Ângela, só o futuro vai dizer. Eu falo que nós somos capazes de plantar sementes, mas a gente não tem o controle sobre que fruto essa semente vai dar. E eu tento plantar as melhores sementes possíveis. Mas espero muito que esses projetos germinem e que a gente consiga aí tocar o coração de quem de fato vai ler esse projeto, sabe? Então, deixa a vida me surpreender, né? O segredo da felicidade, Ângela, tá em reduzir a expectativa e curtir a realidade. Às vezes a gente cria expectativa demais. Então a Luciana hoje aprendeu a zerar a expectativa. Você perguntar, Luciana, o que você espera do livro? Nada. O que você espera do Encontro das Mulheres Cooperativistas? Nada. Mas eu gostaria muito de ser surpreendida por esses 2 projetos que tá aí para finalizar o ano. É isso. Você não espera, mas todos nós esperamos só coisas boas, Luciana, desse livro e desse encontro das mulheres cooperativistas que vai ser realizado agora em novembro, partindo de Santos, no navio. Gente, 3.000 mulheres reunidas. Mas, olha, reunidas para também buscar conhecimento, buscar conexão, buscar relacionamento e, acima de tudo, buscar evolução pessoal, porque a gente precisa, né, Lu, crescer, mas a gente também precisa evoluir. Olha, estou muito feliz de começar esse Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio com a sua entrevista aqui. Eu agradeço muito. Eu quero dizer que você é uma pessoa incrível, generosa, todo mundo precisa conhecer mais da história da Luciana e estaremos juntas nesse caminho de evolução e de crescimento. Conte conosco aqui no podcast Agrotalk, conte comigo também pessoalmente. Eu que agradeço, Ângela, e assim, saiba que eu te admiro muito, porque comunicar não é uma tarefa fácil, né? Então, demanda muito tempo. Eu percebo que cada mulher, cada pessoa que você vai entrevistar, você se debruça, você estuda sobre. Então, às vezes, a pessoa vê o podcast acontecendo e pensa, nossa, é tão fácil, né? A Ângela tem um dom. O dom é carregado de trabalho. O dom é carregado de trabalho, exatamente. E assim como você, Lu, eu quero também, somar e ajudar outras mulheres também a evoluir, porque você carrega isso, eu vejo muito também, né? A gente pode se realizar em vários momentos da vida, a gente busca outros tipos de realizações, mas quando a gente também tem esse lado de poder ajudar a realizar outras pessoas, isso é fantástico. E eu sei que você tem um coração gigante e enorme. Meu, muito obrigada. E ficamos agora aqui com esse finalzinho aqui de podcast e vamos sair aqui para o Congresso, conversar e se conectar com outras mulheres. Meu, muito obrigada, Lu. Até a próxima. Até a próxima, Ângela. Gratidão. Tchau, gente. Tchau, gente.